Bem, pessoal, seguindo com o nosso estudo, existe na matemática um termo que se chama radianos. E o que são radianos? É uma unidade de padrão de medida angular. Ou seja, quando a gente trabalha com ângulos, em geral, nós trabalhamos com radianos e não com os graus de 30, 45, 60. Então, nós vamos entender um pouco agora o que é uma equivalência entre ângulos em seus graus e seus radianos, certo? Bem, a gente tem como base o número π. O que é o número π? Se a gente pega o nosso transferidor, por exemplo, certo? O nosso número π, ele é uma constante, tá? É uma dízima periódica, ou seja, um número com vírgula de infinitas casas decimais, tá? Se a gente pegar o nosso transferidor, aí mede o comprimento dele, ou seja, o perímetro, e dividir pelo diâmetro, nós vamos ter uma medida, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um creminho aqui, ó, essa tampinha aqui, certo? Também é um círculo. Se a gente pegar o perímetro dela, ou seja, o comprimento do círculo dela, e dividir pelo diâmetro, nós vamos ter o mesmo número, o mesmo π. Então, assim, não importa qual a medida que a gente pegue, qual a medida que a gente do círculo que a gente pegue, nós sempre vamos ter o mesmo número, tá? Se nós pegarmos um barbante e medirmos na rua um poste de luz e dividirmos pelo diâmetro dele, nós vamos ter exatamente o mesmo número. Se não acreditam, façam o teste. Mas o que é o nosso número π? Qual que é? Π 3,141592, enfim. Ele é um número gigante, infinito, tá? E não dá pra gente contar todas as casas dele. Mas ele, para não ficar escrevendo todo, né? Todo o número, ele é representado por esse símbolo aqui. Esse aqui é o número π, que a gente chama, certo? Bem, e a gente diz que na trigonometria, na matemática, toda uma volta do círculo equivale a 2π, certo? Toda a volta do círculo equivale a 2π. Bem, se toda uma volta que é 360 graus equivale a 2π, quanto que vale uma meia volta? Só que vale π. Ou seja, 2π dividido por 2. π. Certo? 180 graus, portanto, minha gatinha vai subir aqui. Sai. 180 graus equivale a π. Tá, mas como é que a gente descobre os outros ângulos? Quanto que vale, né? Se 180 vale π, por exemplo, quanto que vale 90 graus? Bem, se 180 graus vale π, 90 graus vale, não sei. Então, o que a gente faz? Regrinha de 3, certo? Multiplica na transversal. Isso aqui é igual a 180x. E aqui 90π. Para isolar o x, é 90π dividido por 180 graus. Simplificando isso aqui, 90 graus é igual a π meios. Certo? Bem, e o 60, e o 45 e o 30? Nós vamos fazer da mesma forma. Tá? A gente não é obrigado a lembrar sempre quanto que vale cada ângulo, né? Então, a gente precisa saber dessa regrinha de 3. Saber que 180 vale π. Se 180 vale π, 60 graus vale quanto? Vamos fazer a regrinha. Então, 180x igual a 60 vezes π. X é igual a 60π dividido por 180. Se eu simplificar ali, fica π
sobre 3. 60 graus equivale a π sobre 3. Bem, e os nossos 45? Pausa o vídeo aí e faz aí, tenta fazer. Vamos ver. Eu espero que tenha pausado. Só pra gente dar continuidade aqui. 45 graus, vale quanto? Em radianos, né? Isso aqui a gente tá dizendo que 180 graus é π radianos, tá? Π radianos. 90 graus vale π meios radianos, tá? É assim que a gente usa a nomenclatura. 60 graus equivale a π terços radianos. 180 graus vale π. 45 vale x. Não sei, né? Vamos lá. 180x igual a 45π. X é igual a 45π dividido por 180. A gente simplifica aqui. Esse balanço aí é a minha gatinha caminhando por cima aqui. Essa simplificação aqui é π sobre 4. 4 vezes 45, 180, certo? Radianos. E por último, os nossos 30 graus. Vamos descobrir quanto que vale. 180 graus é π. 30 graus vale x. Não sei, vamos descobrir. 180x é igual a 30π. X é igual a 30π sobre 180. Essa simplificação aqui quer dizer que 30π dividido por 180 é π sobre 6 radianos. Certo? Basta que a gente aplique a regrinha de 3, porque para trabalhar com ângulos na trigonometria, nós vamos trabalhar com radianos, tá? E só para completar, no próximo vídeo nós vamos preencher a nossa tabela trigonométrica.